Marcos capítulo 5, versículo 21 ao 34. Tendo Jesus passado de novo no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava à beira do mar. Chegou um dos chefes da sinagoga, está muito agudo, irmão Sérgio, muito médio, não sei qual é o termo. Chegou um dos chefes da sinagoga, clamando, ou chamado Jairo, e logo que viu a Jesus, lançou-se-lhe aos pés. E lhe rogava com instância, dizendo: minha filhinha está nas últimas. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Jesus foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Ora, certa mulher que havia 12 anos padecia de uma hemorragia, e que tinha sofrido bastante às mãos de muitos médicos, e despendido tudo quanto possuía, sem nada aproveitar, antes, indo a pior, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou-lhe o manto, porque dizia: se tão somente tocar-lhe as vestes, ficarei curada. E imediatamente cessou a sua hemorragia, e sentiu no corpo já estar curada do seu mal. E logo que Jesus percebeu em si mesmo que dele saíra poder, virou-se no meio da multidão e perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e perguntas: quem me tocou? Mas ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, atemorizada e trêmula, cônscia do que nela se havia operado, veio e prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Disse-lhe ele: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre deste teu mal. 37. E não permitiu que ninguém o acompanhasse. Vamos ao 36. O que percebendo Jesus disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Olha no teu vizinho e fala com ele: não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus um alvoroço, e os que choravam e faziam grande pranto. E entrando disse-lhes: por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não morreu, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo feito sair a todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele vieram, e entrou onde a menina estava, e tomando a menina pela mão, disse-lhe: talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. E logo foram tomados de grande espanto. Diga amém. Agora diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo. Amém. Pode sentar, querido, em nome de Jesus. Estou precisando trabalhar muito perto, eu quero... Me dá uma nota aí.
Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito do Senhor, Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito do Senhor. Só quem quer diz: enche agora a minha alma, enche até transbordar a minha alma. Hoje implora, vem minha vida tocar. Domingo, se Jesus não tiver voltado ainda, eu faço o restante das nomeações das secretarias que temos, mas eu sei que estou imbuído de uma mensagem muito séria e muito importante para a igreja nesta noite. Não é que as outras mensagens não sejam sérias e importantes, mas algumas têm um peso especial, tanto de revelação quanto de urgência, bem como de estratégia de Deus para o seu povo. Há cerca de 3 anos atrás eu estava em Boston e passei para visitar um amigo, pastor Benhu. E enquanto conversávamos à tarde, o pastor Benhu mergulhou nesse texto e começou a me falar aquilo que Deus estava mostrando a ele dentro desse texto para a igreja. 2 anos atrás eu ministrei esta palavra numa igreja em São Paulo, na igreja de um amigo, pastor Adson Belo. A geração de pregadores da qual eu faço parte não gosta de repetir pregações, não gosta de repetir mensagens. Somos de uma geração que se entendia que não podia pregar a mesma coisa 2 vezes. Entretanto, quando eu orava hoje à tarde e pedia a Deus a condição de ministrar sobre este assunto, que Ele trouxe ao meu coração já há algumas semanas para compartilhar com esta igreja, o Senhor também me trouxe a consciência que quando eu preguei 2, 3 anos atrás na igreja de um amigo, foi diferente de pregar para a igreja onde eu tenho a responsabilidade de pastorear, onde eu tenho a responsabilidade de paternalizar, de liderar. Nesta igreja quis Deus, por sua bondade, me estabelecer como pastor e bispo, como pastor e pai, como líder espiritual e sacerdote. Existem coisas que eu posso pregar em qualquer outra igreja e glória a Deus, mas tem coisas que eu não posso negligenciar de pregar na igreja onde eu sou pastor, porque isso define muito a essência da igreja. O que eu vou falar hoje tem muito a ver com paternidade espiritual e com alinhamento. A igreja precisa estar alinhada dentro do mesmo propósito, dentro da mesma visão, dentro da compreensão daquilo que o Senhor tem feito. E se Deus trouxer a mim, como pastor da igreja, uma visão e a igreja não assimilar, não está havendo alinhamento. Então precisa afinar as cordas para que a melodia seja agradável e nós alcancemos o plano de Deus para a nossa vida.
A revelação e a palavra que eu vou compartilhar com os irmãos tem um aspecto profético e espiritual muito forte. Ela trata, como eu disse, de avivamento, leis de paternidade, trata de governo espiritual, trata de liderança, trata de movimento apostólico, porque a igreja não pode estagnar, não pode paralisar. Deus sabe, eu disse há pouco, há 32 anos eu prego o evangelho no Brasil e no mundo. E o Senhor sabe como eu sempre tratei a sua igreja com desvelo, com carinho, com zelo. Jamais usei o púlpito para dirigir palavras agressivas contra a igreja, porque eu tenho uma consciência plena de que ela é a noiva do Cordeiro. Alguém deveria dizer amém. Mais de um, né, aliás. A igreja é a noiva do Cordeiro, é uma princesa espiritual. A igreja é a lavoura de Deus. A igreja é a agência central de Deus na terra. Tudo que Deus faz na terra, faz através da igreja. Eu vou repetir, tudo que Deus faz na terra, nesta dispensação, Ele faz através da igreja. Portanto, Ele conta comigo e conta com você. O sentimento que eu tenho neste tempo é que Deus está procurando pessoas com as quais Ele possa se comunicar. Pessoas com as quais Ele possa se comunicar intimamente, com as quais Ele possa compartilhar os seus pensamentos, as suas ideias. O que você acha de José, noivo, que nunca havia tocado na sua noiva, e de repente um anjo lhe aparece e diz para ele: não vai embora, ela está gestante, filho não é seu, mas não vai embora, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Qual é a lógica de uma moça ficar grávida do Espírito Santo? Que sentido tem na cabeça de um homem? E o homem normalmente é muito matemático. Não entra. Mas José conseguiu assimilar o projeto de Deus. E mais do que conseguir assimilar, ele conseguiu fazer parte deste projeto. Ele aceitou ouvir Deus e seguir a direção. Repito, Deus está querendo pessoas com quem Ele possa se comunicar intimamente, com quem Ele possa compartilhar os seus pensamentos e os seus sentimentos e saber que essas pessoas serão parceiras suas na realização daquilo que Ele pretende estabelecer, organizar e fazer. E isto não é uma questão de empolgação, é uma questão de íntimo. A nossa alma precisa estar tão dilatada e tão conectada com o plano divino, que o Senhor sabe que aquilo que nos comunicar será feito. É por isso que Ele diz, e é disto que Ele fala quando anuncia o nome de Davi, e Ele diz: encontrei um homem segundo o meu coração, um homem com quem eu posso compartilhar os meus sentimentos, e ele vai fazer parte disto. Um homem com quem eu posso compartilhar os meus pensamentos, e ele vai fazer parte disto. Esta é a igreja que Deus está querendo estabelecer neste tempo na terra. E acredite, nós não temos muito tempo mais para permanecermos aqui. No texto que nós lemos,
Se o irmão mantiver a sua Bíblia aberta, nós temos duas histórias muito conhecidas no Evangelho. Essas histórias são proféticas, são extraordinárias e apontam para nós. De um lado, uma mulher de um fluxo de sangue, uma mulher com um fluxo de sangue contínuo, uma hemorragia contínua, que há 12 anos sofria por causa deste mal. O seu fluxo menstrual não estancava. Ela estava com a sua fertilidade impedida há 12 anos. Portanto, ela estava exaurida, emagrecida, sofrida, machucada, humilhada, mesmo pelo contexto cultural do seu tempo, do qual eu falo daqui a pouco. Do outro lado, nós temos uma menina de 12 anos. Há quantos anos a mulher sofria com o sangramento? 12 anos. Quantos anos tem a menina que está morrendo? 12 anos. De um lado, uma mulher que sangra continuamente, se esvai e está à morte. Do outro lado, uma menina que estava morrendo no início da sua fertilidade. Tão jovem, e já estava morrendo. Sua vida se esvaía. Assim como a vida da mulher que sangrava há 12 anos, a vida da menina de 12 anos se esvaía. Ambas estavam morrendo. A menina era filha de um homem muito importante de Cafarnaum. A mulher era uma mulher rica e importante de Cafarnaum. Cafarnaum é a maior cidade da Galileia. Em Cafarnaum está uma guarnição romana, um posto de alfândega. É uma base militar e fiscal, é uma cidade importante. A história de ambas as mulheres, a mulher e a menina, está ocorrendo no interior do território de Israel. E é uma história que tende a se tornar conhecida porque Cafarnaum é uma cidade de fluxo, é uma cidade de muito movimento. Percebam, as duas estão morrendo. Uma mulher que está morrendo há 12 anos e uma menina que está morrendo aos 12 anos. A mulher, de um lado, vendo o seu útero morrer a cada mês, ano a ano, há 12 anos, sem poder servir o propósito de gerar filhos e realizar o seu sonho de maternidade. Alguns estudos revelam, a tradição menciona, que o nome desta mulher era Serápia. Depois deste milagre, ela passa a ser conhecida como Verônica. No livro apócrifo chamado Atos de Pilatos, ela é chamada de Berenice. Estudos revelam que esta mulher menstruou a sua primeira vez aos 14 anos. E desde então, o seu sangramento não parou de correr e a sua menstruação não cessou durante 12 anos, ininterruptamente. Ela continua com o seu fluxo sanguíneo menstrual acontecendo. Era comum nas cidades antigas, segundo a lei, haver um ambiente fora da cidade, chamado de Arraial das Impuras, onde as mulheres no seu período do ciclo menstrual se recolhiam,
Porque a lei mosaica em Levítico capítulo 15, versículo 25, estabelece que nesse período a mulher está impura. Ela não pode tocar em nada, não pode servir a família, não pode ser tocada. É a lei quem estabelece assim, a lei mosaica. Então no período do fluxo menstrual as mulheres iam para o arraial das impuras e lá ficavam até que o seu ciclo se completasse, quando elas se purificavam e retornavam. É isto, por exemplo, que Batsebat, a mulher de Urias, está fazendo quando Davi olha e a vê no quintal de sua casa. Ela está se purificando do seu ciclo, do seu fluxo menstrual. Porém, as mulheres de Cafarnaum iam para o arraial chamado das impuras todos os meses. Ficavam lá 3 dias, 4 dias, 5, 7 no máximo. E retornavam para casa. Todos os meses elas iam e voltavam. Mas aquela mulher, desde o primeiro dia que foi para o arraial das impuras, não pôde voltar para casa. Mês a mês, ano a ano. E considerando que todas as mulheres da cidade a encontram lá, ela, portanto, se torna conhecida na cidade inteira. Todo mundo conhece a sua história, a história da mulher cujo fluxo de sangue não estancou. Ela não se casou, não arrumou um noivo, não pôde sequer voltar para casa e desfrutar dos cuidados de pai, de mãe, de irmãos, de irmãs. A lei a estabelece como impura, o arraial se tornou a sua casa. Agora, a tradição diz que ela já tem aproximadamente 26 anos. Há 12 anos ela está lá. Já a menina, com 12 anos. Jovem, florescendo, no momento mais belo da sua adolescência, cheia de vida. Com todos os anos à frente, aos poucos também a menina, como a mulher, está perdendo a vida. Ela também está morrendo. Seus sonhos, seus projetos. E veja como o pai se refere a ela no versículo de número 23. Minha filhinha. É notório e incontestável o carinho de Jairo pela menina, sua filha. Jairo, quem é ele? O homem mais importante de Cafarnaum. Cafarnaum é a cidade mais importante do interior de Israel, e Jairo é o homem mais importante de Cafarnaum. Como assim, pastor? A Bíblia diz que ele é o chefe da sinagoga. Um chefe da sinagoga não era apenas um líder espiritual. Ele reunia 3 funções de comando. Ele era sacerdote, cumpria o papel de um sacerdote, cumpria o papel de prefeito e cumpria o papel de juiz. O chefe da sinagoga era quem julgava as demandas dos habitantes da localidade. Era quem administrava a cidade e a região ligada a ela. E era quem liderava as reuniões na sinagoga. E diga-se de passagem, a sinagoga nos dias de Jesus não era apenas um lugar de culto e de leitura da lei no sábado. Era o lugar onde a educação formal acontecia. Então Jairo é um homem extremamente conhecido em Cafarnaum e naquela região da Galileia. Fato é que o texto relata: nós temos uma alma sangrando tentando se manter viva, e outra alma se esvaindo e sendo levada pela morte. De um lado, alguém depreendendo todo o esforço para tocar na orla de Jesus. Do outro lado, uma menina cheia de vigor, vida,
sonhos e possibilidades que se esvaem. O que isso tem a ver comigo, pastor? É justamente isso. Eu falei aqui ontem, na reunião da Masterclass, que a primeira coisa que nós precisamos fazer ao ler a Bíblia é descartar a ideia de que ela é um livro ultrapassado e não tem nada para mim. A Bíblia é um livro atual, presente e que se comunica conosco. Nós temos nesse texto duas figuras da igreja. Nós temos nesse texto duas gerações de igreja. Nós temos nesse texto a figura da igreja que envelheceu. O tempo passou e ela parou de gerar. E o tempo continua correndo, porque o tempo não para. Por outro lado, nós temos uma igreja que é nova. A igreja que chegou agora com toda a disposição, mas está enferma, está doente e está morrendo. Digo com pesar, estamos vendo uma igreja morrer. A igreja velha morre porque sangra e já não gera mais. A igreja nova morre antes de começar a gerar, porque ela está enferma e precisa de socorro. Esta igreja nova sequer tem quem chore por ela. Precisa de carpideiras para forjar o luto. Precisa de carpideiras para clamar por ela. De um lado, uma igreja isolada no arraial das que sangram. Do outro lado, uma igreja nova que morre em casa, mas com manifestações artificiais e, portanto, superficiais. Uma igreja que mal desabrochou e já morre no barranco das heresias, das inovações, do esfriamento, da perda da paixão pela palavra, da ausência de desejo de servir a Cristo. De um lado, uma igreja que envelheceu, está doente, sangrando, impossibilitada de gerar filhos. O tempo lhe passou, por todos os meios, gastando tudo que tem para criar atrativos. Uma igreja que entende que a sua estrutura é que define a sua essência. Uma igreja que entende que o seu luxo determina o seu fervor. Uma igreja que entende que a sua técnica define a sua unção. Mas está morrendo. Por outro lado, uma igreja que adoeceu antes de começar. Uma igreja que adoeceu antes de florescer. Estávamos vivendo os anos mais áureos do evangelho no Brasil, e a pandemia nos paralisou. Mas o pior não é isso. A pandemia revelou a nossa superficialidade, a falta de raiz. Bastou não podermos ir a um templo para perdermos a paixão pela fé, a vocação para a salvação, o desejo por Cristo e a sede pela palavra. Estamos morrendo. A corrida da fé, a corrida espiritual é uma corrida de bastões. Uma geração vai passar o bastão para a próxima, e a geração que vai recebê-lo precisa já estar em posição de corrida.
Mas o que está acontecendo? O bastão foi passado e a nova geração não tem a mesma velocidade, a mesma paixão, a mesma vontade, a mesma entrega. O evangelho virou diversão, o púlpito virou palco, a pregação virou apresentação e o resultado se transformou em performance. Estamos morrendo. É necessário e é urgente que Deus levante um Jairo para ir ao encontro de Jesus. Jairo aqui é a figura da paternidade. Tanto a menina precisa de Jairo quanto a mulher. Se Jairo não para Jesus, se Jairo não encontra Jesus, a mulher não teria alcançado Jesus. Se Jairo não clama a Jesus, a menina teria morrido. Temos duas gerações de igrejas precisando de paternidade espiritual, precisando de Jairos. Eu disse a você que o que eu tinha a falar é sério. E eu sei quando uma mensagem tem um caráter de revelação do plano desafiador de Deus para nós. Eu recebo de Deus um sinal muito específico quando o que eu vou falar é penetrante, é constrangedor, é desafiador. E eu vir para o templo hoje com esse sinal autêntico em todo o meu corpo. Todas as vezes que Deus levanta um profeta, Ele inflama o profeta com a mensagem que ele terá que transmitir. E eu estou inflamado. Não é inflamado apenas no sentido espiritual. O corpo inflama, o corpo sente o peso da mensagem. Nós temos duas gerações de igreja. Ambas estão morrendo. É preciso que se levante paternidade. Por quê? Porque nós estamos vivendo um processo natural de transição. A igreja está em transição. Se estamos falando de duas gerações de igrejas, temos que falar de transição. Exemplo, a estrutura da igreja de hoje não é a mesma estrutura da igreja de 30 anos atrás, de 50 anos atrás, quer dizer de 100 anos atrás. Não é a mesma estrutura. O Deus é o mesmo, a palavra é a mesma, a missão é a mesma, mas a estrutura mudou. Isto não é uma crítica à igreja velha, pelo amor de Deus. Não é uma crítica à igreja nova. É um chamamento ao despertamento para que não morramos. Por quê? Porque assim como Deus em todas as gerações anteriores despertou e moveu a sua igreja, este é o tempo de um mover espiritual que tirará a igreja do caminho da morte para um tempo de vida, de avivamento e de poder. Entenda, Deus não muda. Deus não muda. Eu vou repetir, Deus não muda. O Salmo 102, versículo 20 diz que os céus se enrolarão como livro e se rasgarão como vestido envelhecido, mas o Senhor é o mesmo e os seus dias nunca terão fim.
O que eu estou dizendo é que a estrutura mudou, a experiência mudou, o formato mudou, a liturgia mudou, a forma mudou. Isso é ruim? Não. Ruim é morrermos. Diga para o seu vizinho: não podemos morrer. Nós somos transformados a cada ciclo. Vou te provar. Antigamente nós cantávamos os hinos da harpa, do cantor cristão, do inário adventista, com acordeon e cavaquinho. Hoje nós cantamos com instrumentos eletrônicos. Algumas igrejas com orquestras portentosas, extraordinárias. Antes nós nos assentávamos em bancos de madeira, de ripa. Hoje nos assentamos em cadeiras acolchoadas, e há igrejas que estão montando a sua estrutura com poltronas. Antes, nós vimos para a igreja com candeeiro. Hoje há igrejas com a tela de transmissão no encosto da cadeira, à frente da cadeira que você está sentado. Isso é ruim? Não. Ruim é o fato de entendermos que a igreja velha está sangrando e morrendo, e a igreja nova começou a morrer antes de produzir frutos. E o pior, não estamos percebendo, não estamos atentos a isto. Não é uma crítica, é uma provocação, é um chamamento à fé, é um chamamento à vida, é um chamamento à volta ao altar e à presença de Deus. É uma provocação para que o nosso coração se apaixone pelo Senhor. A experiência mudou, a essência mudou, a estrutura mudou, mas Deus não muda. E às vezes nós perguntamos: onde está Deus? E eu ouço Deus olhando para nós e dizendo: estou no mesmo lugar que eu estava quando as gerações anteriores me buscaram. Que tipo de igreja queremos ser? Qual a expectativa que temos da igreja para os nossos filhos, se Jesus não voltar nos próximos 10, 20 anos? Onde os nossos filhos congregarão? Em que tipo de igreja os nossos netos adorarão? Quem serão os nossos pastores? O que eles vão pregar? O que eles vão dizer à igreja? Preste atenção, temos aqui duas gerações de igreja. Temos duas situações que precisamos entender o mais rápido possível. Se quisermos nos erguer antes que a mulher se esgote e antes que a menina morra, temos uma igreja que sangra. O seu tempo passou. E temos uma igreja que floresceu, mas como na parábola do semeador, a semente que cai entre espinhos brota, cresce, mas não aguenta, porque os espinhos lhe sufocam.
Estamos vivendo a geração de uma igreja que está sufocada, de pastores jovens com toda a possibilidade de evangelizarem o mundo, de alcançarem o mundo, mas não há força, não há ânimo, não há vida. O objetivo está mais voltado para dentro, para si mesmo, do que para o propósito. Somos uma geração de vitrine. Queremos ser vistos, queremos ser curtidos, queremos ser aplaudidos. Quando eu tinha 20 anos, todos os meus amigos eram apaixonados pelo ministério, pela igreja. Nós caminhávamos quilômetros para passar uma noite de oração no mato. Uma vigília enchia a casa. Hoje eu perguntei a Deus: o meu tempo passou, eu já tenho 50. O Senhor já levantou uma geração diferente. Já tem uma geração de pregadores depois de mim e depois da minha. E a única coisa que o Espírito Santo disse no meu coração foi: quantas tardes ficamos juntos por 8, 9 horas de oração. Volta para a minha presença e eu te mostro que eu sou o Senhor do tempo. Deus controla o tempo. É hora de voltar. Que geração você é? A que sangra? Ou a que morre antes de gerar filhos? Temos uma geração sangrando com o útero se esvaindo, e uma geração nova com o útero novo, frutífero, mas morrendo. Duas igrejas, duas gerações morrendo juntas. Jairo é quem se move. É Jairo quem vai ao encontro de Jesus e diz: ajuda-me, socorre-me. Entenda isso. Enquanto a igreja que sangra não se humilhar, a igreja que está morrendo em casa não tem chance de se levantar. Enquanto eu e você, que temos mais experiência com Deus, não nos curvarmos em quebrantamento, a nova geração estará comprometida. Satanás não está de brincadeira com os nossos filhos e os nossos netos. Ele sabe quais são as promessas de Deus para a nossa descendência, e o diabo vai fazer tudo e qualquer coisa para frear a nossa descendência. Mas esta é a noite que o Espírito dá um brado na tua alma e no teu coração e te diz: levanta-te pelos teus filhos, levanta-te pelos teus netos, levanta-te pela tua descendência. Madagai ostu ibarabagai tuirabarabagadas turemandorabagast. A vida da igreja nova depende da cura da igreja velha. Tonamagosto imantura mandoragai namastu biabagai. Jairo, já termino. Como eu disse, representa uma paternidade espiritual. Para a mulher, o tempo está passando, não há muito que esperar. E para a menina
cândida, bela e noviça, a morte está chegando. É preciso que Jairo se levante. Uma geração de pais e mães espirituais precisa se levantar. Uma geração de sacerdotes e profetas precisa se erguer. Alguém tem que sair de casa ao encontro de Jesus e dizer: ajuda-me. Alguém tem que descer. Só quando a mulher é curada, Jesus pode chegar na casa para curar a menina. Só quando a igreja velha for tocada por Jesus, a igreja nova poderá recebê-lo em casa. Este é um tempo profético extraordinário. Este é o tempo de atrairmos Jesus para casa. Eu disse domingo aqui, é chegado o tempo em que a glória de Deus não ficará restrita a templos e prédios. Ela precisa encher a nossa casa. É chegado o tempo de compreender que eu não busco avivamento aqui para levar para casa. O avivamento se manifesta aqui, mas começa em casa. Ao redor da minha mesa, ao redor da minha cama. O avivamento se dará a partir dos relacionamentos que nós tivermos com Jesus em casa. Não adianta templos cheios, famílias vazias. Eu atendi uma moça, filha de pastor, e ela disse: pastor, eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de fé, eu não quero saber de evangelho, eu estou cansada disso. E eu perguntei: o que te cansa? Ela disse: os meus pais são inimigos em casa, não se comunicam, quando se falam a casa pega fogo. Dormem em quartos distintos porque não conseguem estar no mesmo quarto. Mas quando chegam no templo, porque eles são líderes e casais, eles descem do carro e pegam na mão um do outro e entram no templo de mãos dadas. Isso me mata. Por isso que esse é o tempo de construirmos a nossa relação com Deus a partir de casa, a partir da mesa. Diga comigo: eu quero. Não, assim não. Eu quero Jesus em minha casa. A ação de Jairo aponta para liderança sacerdotal. Eu orei domingo aqui pelos homens. Aponta para sacerdócio espiritual. Aponta para a disposição de paternalizar a casa. Eu disse no início: Deus, por sua graça, me estabeleceu como pastor e bispo sobre a vossa alma.
como líder e sacerdote, e como pastor desta casa, eu quero você no templo, eu quero você adorando, mas eu quero que a sua casa seja um lar de paz. Que o seu almoço, o seu jantar, o seu café tenha a presença de Deus. Que Jesus se manifeste na sua vida. Que nós sejamos levantados como Jairo para interceder por uma geração, enquanto a outra é curada. E eu sei que Deus está ministrando de maneira poderosa nos corações, mas o fato é que nós não podemos morrer. Provoca o vizinho, fala com ele: você não pode morrer. Ano passado, eu acordei com uma dor no peito violenta, e eu tinha certeza que estava infartando. Tentei acordar Elide, mas não é uma missão simples. Depois que ela dorme, acordar não é uma tarefa simples. E eu pensei comigo: até ela acordar eu morro. Daqui que ela acorde e se vista para dirigir o carro para mim, entrei nos portais. Eu levantei, joguei uma roupa por cima do pijama, estava em Salvador. Fui à garagem, peguei o carro e disse: Jesus, me permite ao menos chegar no hospital. E a crise foi aumentando na avenida, e teve momentos que eu apertei o peito e disse: Senhor, eu estou sozinho, morrer na avenida vai ficar ruim, deixa eu chegar no hospital. E na minha mente eu comecei a cantar um hino bem antigo que diz assim: bate, bate, bate coração, bate, não para de bater. Bate, bate, bate coração, porque eu preciso tanto de você. Bate, coração companheiro, ainda não é hora de parar. Veja que a estrada é muito longa. Juntos temos muitas almas para ganhar. Quando eu parei o carro na frente do hospital, eu não estacionei, eu larguei. E o segurança veio e disse: o senhor não pode parar o carro aí? Eu falei: eu estou infartando. Ele disse: larga e corre. Quando eu cheguei na portaria, nem me passaram por triagem, já me enviaram para atendimento imediato, aplicação de injeção. A médica chegou, aplicou uma injeção de morfina. Acordei algumas horas depois. Um dos nossos pastores já estava sentado do lado da cama. Eu até provoquei ele, olhei para ele e falei assim: pela tua cara já vi que eu não estou no céu. Estou dizendo isso para te falar: você não pode morrer. Deus está contando com você. Agora, apesar de você não poder morrer, você precisa aceitar que o grão caia na terra e se despedace. Jesus diz que se o grão não cair na terra e não morrer, ele não produz frutos. Está na hora de morrermos para o nosso denominacionalismo religioso. Está na hora de morrermos para a nossa religiosidade fúnebre. Está na hora de morrermos para essa espiritualidade que julga e não ajuda, que aponta e não estende a mão, que passa por cima e não dá carona.
Está na hora de ressuscitarmos para sermos usados por Deus. Há um avivamento previsto e proposto pelos céus para nós. E se nós quisermos fazer parte desse avivamento, nós precisaremos entender 3 coisas. E eu termino e eu concluo. Primeiro, é preciso entender que não há ressurreição, não há cura sem paternidade. Está na hora de pastores e líderes, de pais e mães, entenderem o seu papel de paternidade espiritual. Está na hora de a igreja reconhecer a paternidade, responder à voz do altar, seguir a voz profética e apostólica para alcançar aquilo que Deus tem reservado para a sua vida. Vivo numa geração de igreja que aquilo que o pastor fala, lamentavelmente, para muitos não serve. Meneia-se a cabeça, questiona-se o que se ouve. Sou dono do meu nariz, sou dono da minha vontade, faço o que quero. Segue, faz o que tu queres, mas cumpre o teu papel, cumpre o teu propósito. Seja ministro de Deus para este tempo. Responda à voz do altar. Não importa se você congrega nessa igreja ou não, se Deus estabeleceu pastores e líderes sobre a sua vida, se Deus estabeleceu profetas sobre a sua vida, passe a responder à voz do altar. Presta atenção. Se você diz: pastor Josué, o senhor é meu pastor, esta igreja é minha igreja, e eu digo uma coisa no altar, mas você faz aquilo que o pastor da internet diz, não tem sentido essa paternidade. Meus filhos não podem ouvir a minha orientação em casa e obedecer a orientação do vizinho. Se eu sou pastor sobre a sua alma, comece a ouvir o que Deus está trazendo para o seu coração através desse sacerdócio. No dia que eu te trouxer uma palavra antibíblica, no dia que eu te trouxer heresia, você diz: bagunçou o coreto. Mas enquanto, como pai, como pastor, como sacerdote e profeta, eu te trouxer palavra bíblica, alimente-se dela e siga a palavra de Deus. Não há avivamento sem paternidade. Eu declaro que Deus vai levantar paternidade em casa. Deus vai despertar os homens desta igreja para serem sacerdotes do lar. Deus vai despertar as mulheres desta igreja para serem intercessoras do lar. Eu declaro um mover de Deus nas casas. Eu declaro um mover de Deus nas famílias. Eu declaro um mover de Deus nos homens. Eu declaro um mover de Deus nas mulheres. Eu declaro na autoridade profética que de Deus recebi. Eu declaro um mover espiritual na tua casa. Se levante, homem. Se levante, mulher. Seus filhos precisam de você. Leve Jesus para sua casa hoje. Conheci um pastor de uma das maiores igrejas do país. No dia que ele aceitou a Jesus, ele me disse: meu filho, eu estava bêbado. Eu não aguentei me levantar da cadeira, do banco e ir na frente do púlpito. O diácono me levou. E quando o diácono esqueceu que eu estava bêbado e me soltou, eu caí na frente do púlpito. E ele disse, quando terminou a oração, o pastor olhou para mim, bêbado, e disse: você vai chamar Jesus para ir para a sua casa hoje. Jesus vai dormir com você. Jesus vai comer com você. Jesus vai para o trabalho com você. E ele disse: tá bom.
Quando ele chegou em casa quase meia-noite, bêbado, ele bateu a porta e a mulher abriu a porta e disse para ele: mas sumiu o nome, você chegou bêbado de novo. Ele: sai da frente que Jesus quer passar. A mulher diz: mas está bêbado muito. E ele disse, ela colocou a janta dele, ele disse: coloca um outro prato. Mas como outro prato? Está doido? O pastor disse que Jesus ia comer comigo. E a mulher disse: homem, o pastor falou isso para você parar de beber. E ele deu um tapa na mesa e disse: coloca a comida de Jesus. E a mulher colocou a comida. Ele disse que quando ele terminou de comer, o prato de Jesus estava cheio. E ele falou: quer comer não, Jesus? Então tá, eu vou comer o seu prato também. E na hora que ele foi dormir, ele disse à mulher: sai da cama que Jesus vai dormir comigo. A mulher disse: eu não vou sair da cama, então eu vou dormir no sofá, mas Jesus vai dormir comigo, porque o pastor disse que Jesus vai dormir comigo. No outro dia ele acordou sóbrio, mas ele lembrou que Jesus foi para casa com ele. Esse pastor faleceu já com 98 anos, depois de pastorear por mais de 50 anos a mesma igreja. E ele disse: meu filho, Jesus nunca deixou de andar comigo. Leva Jesus para casa. Fica de pé, por favor. Leva Jesus para tua casa. A presença de Jesus precisa voltar para os nossos lares. Estava conversando com Deus hoje, e olha o que Deus me disse: uma igreja auditório gera espectadores. Uma igreja com paternidade gera filhos. E eu estava dizendo isto porque eu estava me queixando de algumas coisas com Deus. E à medida que eu me queixava, Ele dizia para mim: do que te adianta o auditório cheio de espectadores que não respondem à voz do altar? Eu estou formando uma igreja que vai gerar filhos. Uma igreja que quando o pai fala, responde. Mas olha bem para mim, isso começa em tua casa. Você precisa começar a exercer essa paternidade em casa. Isso significa que você vai precisar selecionar alguns relacionamentos. Deus vai fazer uma revolução tão grande na tua estrutura mental e espiritual que algumas amizades não vão te servir. Você vai perceber que algumas conversas não servem, alguns relacionamentos não te contribuem. Diga comigo: eu não sou o mundo. Repete: eu não sou o mundo. Eu não posso andar com todo mundo. É apartheid, pastor. É separatismo. É preconceito. Não, é propósito. Quando você tem propósito, você anda com pessoas que estão relacionadas com o propósito que você tem. Porque o contrário disso é perda de tempo. A igreja precisa começar a selecionar o que ela vai ouvir. Se nós vamos gerar filhos, se nós vamos despertar a paternidade, se nós vamos gerar avivamento, nós não vamos ouvir tudo e todos. Repito, se você diz: eu sou pastoreado pelo pastor Josué Brandão, mas você faz o que aquele pastor da internet diz, você ainda não entendeu o que é a paternidade.
Se você mora nesta casa e quando faz a feira, coloca na outra casa, você não entendeu o que significa compromisso com a casa que você mora. É uma questão de propósito, de alinhamento, de paternidade, de apostolado, de visão missional, de compreender quem eu sou. Entenda, Jesus diz que uma casa dividida não subsiste. E não me tenha por mal, e pelo amor de Jesus, eu venho munido de uma palavra profética, mas carregado de amor e de autoridade. Então não me tenha por agressivo, mas preste atenção, você não é obrigado a ficar aqui. Mas se você ficar, você precisa se unir ao propósito para gerar frutos. Se você resolver ir, que o Senhor abençoe a sua vida. Mas aprende uma coisa, em Feira de Santana tem uma mania, que quando o cara muda de igreja, ele fica inimigo das pessoas da igreja onde ele congregava. Ele fica inimigo do pastor, e detalhe, e ele tem que sair falando mal da igreja de onde ele saiu. É uma doença. Não venha de igreja nenhuma para cá falar mal do seu pastor e da sua igreja. Aqui não funciona. Eu dou muito graças a Deus que ninguém fala mal de ninguém para mim. Ninguém fala mal de ninguém para mim. Isso é lindo demais. O irmão chegou para mim, eu sei que fulano já falou mal de mim para o senhor. Falou não. Falou não, irmão. Ninguém fala mal de ninguém para mim, irmão. Por quê? Não dá tempo. Eu não deixo. Eu não permito. Não é de ninguém. O cara está caído na calçada, lambendo o vômito e a cachorra lambendo a boca dele. Se alguém vier falar mal dele para mim, eu não permito. Então se você entender, não vou ficar aqui porque tem um movimento estranho, saia. Mas não vai falando mal. Eu nunca amaldiçoei ninguém. Nunca amaldiçoei ninguém. Porque eu aprendi que abençoar e amaldiçoar tem mais a ver com o que eu sou do que com o que o outro é. Uma mesma árvore não pode produzir frutos bons e frutos ruins. Uma mesma fonte não pode trazer água doce e água salgada. Então eu tenho que decidir se eu sou fonte de água doce ou falta de água, ou fonte de água salgada. Eu não posso abençoar um e amaldiçoar outro. E eu entendi que Deus me chamou para abençoar. E assunto encerrado. Mas quando você sai falando mal, seja daqui ou de lá, você sai arrastando. Sabe, quando você participa de encontro de casais, tem um evento chamado encontro de casais, que quando termina, o pessoal amarra umas latas no fundo do carro dos casais que participou do encontro, e sai na rua aquela lataria batendo. É um Deus nos acuda. Quem já viu isso aí? Levanta a mão. Pelo menos 2. Quando você sai falando mal da igreja, falando mal do seu pastor, você sai arrastando um bocado de lata velha, puxando atrás de você. Não faz isso. Mas eu quero te dizer, se você está aqui, debaixo dessa cobertura espiritual, chegou a hora de produzir frutos, de responder à voz do altar, de largar de murmuração quando você ouve algo do altar para o seu coração, entrar em processo de alinhamento e avivamento espiritual. É a hora de começar por casa. Você vai fazer um pacto com você hoje à noite, e você vai dizer para Deus: eu serei sacerdote na minha casa, eu serei instrumento do Senhor na minha casa. Pastor, meu marido não é cristão, e agora? Minha casa não tem sacerdote. Quem disse? A Bíblia diz que o marido incrédulo é santificado pela mulher crente. Exerça esse papel
e deixa que Deus vai trabalhar isso na alma dele, no seu devido tempo. Está escrito. Não murmure do seu marido porque ele não concorda, porque ele não faz, porque ele não faz parte. Cala a boca. A Bíblia diz que a mulher cristã ganha o marido em silêncio. Sirva, exerça o sacerdócio, exerça a unção profética que Deus lhe deu. Leve Jesus para casa. Eu queria chamar vocês à frente, mas para eu chamar vocês à frente eu tenho que chamar todo mundo. Então eu gostaria que cada crente em pé, sentado de joelhos, como você desejar, vindo à frente se você preferir, é uma questão sua, mas você vai fazer uma oração agora e vai dizer para o Senhor: eu preciso do Senhor ressuscitando a minha família, porque só haverá cura na igreja e ressurreição quando Jesus chegar em casa. Diz para o seu vizinho: Jesus está chegando em tua casa. Jesus está chegando em nossa casa. Em nossa casa. O Satanás estava sonhando em destruir a nossa fé. Satanás está sonhando em bloquear a fé dos nossos filhos. Satanás está dizendo: essa geração está indo, a nova geração é rasa, eu vou fazer uma bagunça com essa nova geração. Não vai não. Não vai não. Não vai. Porque Jairo está saindo de casa ao encontro de Jesus. E Jairo não vai voltar sozinho. Deus, oh Deus, move as águas sobre cada família que me ouve aqui, no campus online, aqueles que serão alcançados posteriormente por esta palavra. Eu peço, Senhor, levanta o sacerdócio nos lares, levanta o sacerdócio na igreja, levanta o sacerdócio na empresa, ensina-nos sobre autoridade espiritual, desperta o nosso coração para aquilo que tu queres fazer. Que a nossa alma seja provocada pelo Espírito Santo. Nas famílias que estão acompanhando o culto online agora, eu peço um avivamento na sala, um avivamento no quarto, um avivamento na garagem, um avivamento aqui no templo. E estas famílias sairão daqui nesta noite do presencial e do online, movidas por uma paixão pela presença de Jesus. Move o teu povo com autoridade, Senhor. Move o teu povo com autoridade, Senhor. Move o teu povo. Com derramamento, unção e quebrantamento, e que a unção do Senhor cubra a tua igreja.
Ore agora com a pessoa que está do seu lado, se for possível, se for sua esposa, se for seu marido, se for seu filho, se for alguém que está contigo. Se não for, estende as mãos em direção a essa pessoa, estende as mãos em direção à sua casa, se mova, levante um clamor profético agora, em nome de Jesus. Enquanto cantamos, levanta um clamor profético agora, em nome de Jesus. Não faça a oraçãozinha educada. É hora de pisar no território, é hora de tomar território, é hora de marchar com autoridade, é hora de resgatar o território perdido, é hora de tomar de volta os seus filhos do mundo e do diabo, é hora de saquear o inferno. A sua família vai entrar na arca.